lição de número 51. Estamos aí perto de fechar o ciclo de leituras da Torá. Semana que vem já é festa de Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico, Yom Teruah, o dia do toque, o dia da trombeta, o dia do toque do shofar. E inaugura aí as festas, os Yamim Tovim, as grandes festas, chamado dias temíveis, dias de preparação, dias também que dão alusão ao retorno de Mashiach. Lembrando que as primeiras festas, que são as festas de primavera, que inauguram o calendário judaico no mês de Nissan, são as festas em que o Mashiach cumpriu na sua vida. O Mashiach revelou com a sua vida segredos que o Eterno já havia dado nessas festas, que eram Pessa, que eram Primícias e Shavuot. Essas três festas tiveram conotações da primeira fase aí da missão de Mashiach. Lembrando que a missão de Mashiach é tão grande, tão grande, tão grande, que ela se divide em duas etapas. A primeira como filho de José, filho do homem, representado pelo boi. O boi era a maior oferta do santuário. Aquilo que o Eterno poderia dar para nós de melhor, deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, e também como filho do homem. E a segunda fase dessa etapa da missão de Mashiach vai ter conotação com as últimas festas, que são as de outono, que inaugura agora, semana que vem, Yom Teruah, dia do toque do shofar, Yom Kippur, dia do juízo, dia do perdão, e por fim Sukkot, que é festa dos tabernáculos. Ou seja, Yom Teruah, o dia do toque, o shofar é tocado para que o povo de Deus se arrependa, para que a alma seja despertada e nós possamos fazer techuvá, que nós possamos não ficar iludido com esta realidade, que dizem os nossos sábios que é apenas 1% de toda a realidade. Mas existe 99% de uma realidade que está depois do véu, em que quando nós decidimos seguir o Eterno, cumprir a sua palavra, cumprir a sua Torá, a nossa alma ela é acordada, ela é despertada, e nós começamos a ter vislumbres, além da cortina, desses 99% que são toda a realidade. Então, o toque do shofar é exatamente para isso, despertar a nossa alma, despertar a alma judaica de um pacto que nós vamos falar hoje, que foi feito há muito tempo atrás, há milênios, mas que para Deus não existe passado, presente e futuro. Nós, seres humanos, entendemos o tempo dessa maneira, mas para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Para nós é diferente. Então, Parashá Nitzavim vai falar o seguinte: Atem Nitzavim Hayom. Hoje, aliás, todos presentes de pé, hoje, Kulechem Lifnei Adonai Elohecha, vós estáis hoje presente diante do Eterno vosso Deus. O Parashá dessa semana vem trazendo sobre o pacto que Moshe chama os filhos de Israel para renovar aí a aliança, que já havia sido uma aliança lá no Sinai, quando eles saíram do Egito. Conta-se uma história, meus irmãos, aproveitando que estamos no mês de Elul, o mês da preparação para as grandes festas. Conta-se que um homem que era contador, todo dia entrava no seu escritório e ele carregava uma chave de uma das gavetas, que essa chave ficava atrelada ao seu relógio de bolso. Ou seja, ninguém teria acesso a essa chave. E
Todos os dias de manhã esse homem pegava essa chave do seu relógio de bolso, abria aquela gaveta, olhava para um papel e guardava novamente. Durante 50 anos ele fez isso, e todos os escritórios tinham curiosidade de saber o que será que ele estava, o que tinha naquele papel de tão importante, que todos os dias da vida dele ele olhava, todas as manhãs. E um dia esse homem morreu, e adivinha, aquele pessoal curioso combinaram: vamos arrombar essa gaveta aqui para ver o que tem ali, que ele olhava todo dia para aquela folha. E fizeram assim, arrombaram aquela gaveta, né, para matar a curiosidade. Pegaram aquela folha, e ali havia 2 colunas de palavras. Na cabeça de cada coluna estava débitos, e na outra coluna créditos. Então numa coluna ele colocava tudo o que estava em falta na vida dele, que ele precisava melhorar, e do outro lado ele colocava aquilo que ele já tinha conseguido melhorar. E aquele homem durante 50 anos fez isso. Olhava para uma lista das coisas que ele tinha que melhorar e das coisas que ele tinha que manter de bom, que ele já tinha conseguido vencer. O mês de Elul é exatamente isso, meus irmãos. É nós literalmente fazer uma listinha nesse mês, uma lista. A gente coloca lá, débito, que eu estou em falta com os céus. Tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, tem que fazer melhor isso. Todos nós. Eu sei que não tem nenhum super-homem aqui, nenhuma Mulher Maravilha. Todos nós somos passíveis de erro, falhamos, erramos. Mas nós temos a Torá, que nos orienta, que nos ajuda. Nós temos o Rua, que nos dá força para querer mudar. É bem verdade que nós que não nascemos num lar judaico, o processo é mais dolorido, o processo é mais difícil. Por isso nós temos que ir degrau por degrau, passo por passo. Se a gente querer esticar o pé demais, avançando 3, 4 degraus, nós vamos ter problemas. Alguns processos não vão ser vencidos, eles vão ser tapados. E em algum momento nós vamos ter problemas. Então, nós que entramos para se ajuntar com os filhos de Israel, ajuntar com o povo de Deus que foi escolhido e foi perpetuado como filhos, como povo da aliança, né? Ame Israel, o povo de Israel. Nós se juntamos a esse povo, vamos dizer assim, o nosso mérito é ainda maior do que o deles, porque nós temos que se esforçar muito para guardar a Torá, porque a nossa descendência, os nossos costumes, as nossas tradições não eram judaicas. Então nós temos que se esforçar muito, 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 muito para poder a cada dia melhorar e olhar para os nossos débitos, vencer os nossos débitos e colocar muitas coisas do nosso, né, no crédito, coisas que vencemos, coisas que vamos vencer. Então, o fator predominante que vai ser aí o pontapé é o nosso livre-arbítrio, o poder da escolha. Por que eu estou falando isso? Porque no livro de Deuteronômio, na Parashá Nitzavim, o Eterno vai falar: eis que coloco diante de vocês. Eu vou parafrasear a história que eu contei: o débito e o crédito, o déficit e o crédito. Escolhe o crédito. O Eterno fala: eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Por que o Eterno só não coloca, o Eterno também coloca: eis que coloco diante de vocês o bem e o mal. Mas no final o Eterno coloca: e coloco diante de vocês a vida e a morte. Se o Eterno colocasse só: eis que coloco diante de vocês o bem e o mal, nós poderíamos escolher o mal pensando que é bem. Tem pessoas que no mundo em que vivemos, o mal que eles praticam, para eles é bem. Porque é algo para eles, muitas vezes vai contra a Torá, mas no fundo para eles é um bem.
Eles estão satisfeitos com aquilo ali. Eles não querem mudar. Mas quando o Eterno fala, mas eis que coloco diante de vocês a vida e a morte. E eu pergunto para vocês, alguém quer escolher a morte? Se nós perguntássemos para o mais ímpio da face da terra, você quer a vida ou você quer a morte? Ninguém vai escolher a morte. As pessoas que cometem suicídio, né, as pessoas que cometem esse ato, essas pessoas não querem morrer. Mas essas pessoas acabam tentando afogar, tentando matar aquilo que está matando elas. E elas acabam tirando a própria vida. É um ato de tentar matar aquilo que está matando elas. Mas todas as pessoas querem viver. Todas as pessoas. Se você passar nos hospitais, você vê as pessoas lutando pela vida. E isso Deus colocou diante de nós. Buscar a vida. Então, quando Deus coloca a vida, todos querem a vida. Quando Adão foi criado, meus irmãos, existia duas árvores. Existia a árvore da vida. E qual que era a outra árvore? Do conhecimento do bem e do mal. Mas nós poderíamos dizer que aquela árvore era muito mais do que a árvore do conhecimento do bem e do mal. No fundo, aquela árvore era a árvore da morte. Porque se nós temos uma árvore da vida, nós também temos uma árvore da morte. Então, quando a serpente fez a proposta para Havá, para Eva, a proposta era o seguinte: de experimentar daquele fruto, daquela árvore, que lhe daria um conhecimento tal. Mas Adão e Eva já tinham conhecimento tal. Eles tinham toda a instrução. O Eterno conversava com Adão todo dia. O Eterno todo dia trazia as instruções para Adão. A cada dia que se passava, as informações, elas eram reconfiguradas, elas eram atualizadas. Então Adão tinha todo o conhecimento que precisava. E Adão também tinha o conhecimento do mal. O que é o conhecimento do mal? Você saber que algo é errado. O Eterno deu esse conhecimento do mal para Adão. O que o Eterno falou para ele? Não coma daquele fruto. Um mandamento o quê? Negativo. Adão, faça o que tu quiser com a terra, com as frutas, com os animais. Cuide dos animais. Coma das frutas que derem os seus frutos. O que sair da terra. Faça o que você quiser. Você é o governador. Você vai ser o cuidador. Você vai ser o zelador aqui do jardim. O zelador no sentido de cuidador. Cuidar. Mas não toque naquela árvore que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade era a árvore da morte. Que eles tinham certo conhecimento do mal que não poderia pegar. Um mandamento negativo. Então quando eles ingerem aquele fruto, eles acabam ingerindo o que? A morte. Porque até ali a morte não havia entrado no mundo. A morte era um símbolo que estava materializado numa árvore com frutos. Então quando Adão escolhe talvez o bem, por isso que Deus fala, eis que coloco diante de vocês o bem e o mal. Talvez Adão achou bem comer daquela árvore. Talvez Adão achou positivo. Os meus olhos vão se abrir. Como a serpente falou, você será como Deus. O seu entendimento vai se abrir de uma forma que você nem imagina. Mas aquela árvore não era só do conhecimento, mas principalmente era a árvore da morte. Então, o livre-arbítrio é exatamente o fator que nos torna humanos. É através do livre-arbítrio que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não adianta a gente colocar a culpa em A, a culpa em B, a culpa lá no Zé do Garfo. Nós somos responsáveis pelos nossos erros. Nós somos responsáveis pela nossa trajetória. O Eterno deixou isso bem claro para o seu povo, que deu as instruções, que deu a Torá. Ele falou,
eu coloco dois caminhos diante de vocês, assim como ele falou para Adão. Ele também falou para o povo de Israel: o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho da Torá e o caminho das nações, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Alguém que olha para a maldição pensa: mas isso aqui não é maldição, isso aqui para mim é uma bênção. Tem pessoas que, tem nações que iam pensar dessa maneira: fazer isso não é maldição para mim, eu gosto de fazer isso, é uma bênção. Então eles vão para esse caminho. Mas quando Deus fala: eu coloco também a vida e a morte. Então ninguém quer escolher a morte, ninguém quer escolher o caminho da escuridão, o caminho que leva à morte. Essa é o grande pivô, né, do que nós chamamos de livre-arbítrio. Então o mal, a desobediência, a maldição, tudo isso é caminho que leva ao contrário à Torá, e consequentemente vai nos levar à morte. A Paraxá, ela vem dando uma continuação da Paraxá passada, que Tavô, falando da maldição de não cumprir a Torá e das bênçãos em cumprir a Torá. Segundo os nossos sábios, esse era o último dia de Moisés na terra. O último dia que Moisés iria ver os filhos de Israel antes de subir no Monte Nebo, para ali ver toda a campina do Jordão, mas não poder entrar nela, e ali descansar com seus pais, porque havia encerrado a sua missão. Mas nesse dia, no dia da morte de Moshe, Moshe faz algo profético: reúne todo o povo. Essa palavra reunir, reunião, ela vem da palavra kahal, kehilá, congregação, reunião, ajuntamento solene. Porque o que Moisés faz aqui? Ele faz uma reunião, um ajuntamento, para fazer o quê? Um pacto. Mas eles já tinham feito um pacto lá no Sinai. Inclusive o próprio Moshe sobe no monte, traz as tábuas, traz o preceito, traz toda a instrução, as leis que não eram de homens, mas que veio direto do Shammai, e vem ainda com a assinatura de Deus, escrito pelo próprio dele, nas tábuas de pedra, trazido ali, né, por Moshe a todo o povo de Israel. Então, por que Moshe vai fazer um novo pacto? Será que aquele do Sinai foi quebrado? Será que aquele primeiro pacto foi anulado? Será que aquele primeiro pacto lá teve prazo de validade, 40 anos? O que será que levou Moisés no seu último dia a realizar esse pacto? Primeiro, porque aquela geração que estava ali, muitos deles não estavam no Har Sinai. Lembrando que aqui, nesse momento da história, se passou 40 anos desde que eles cometeram o pecado gravíssimo que os tirou da terra prometida. Não foi o bezerro de ouro, foi o pecado dos espias. Os espiões trouxeram más notícias, e ali o Eterno deu a sentença, o decreto: não entrarão, essa geração não entrará em Canaã. Os filhos deles entrarão. Tirando Josué e Caleb, toda aquela geração não entraria na terra. Então, esse foi o grande pecado. Então, alguns ainda eram jovens, lembravam do pacto do Sinai, mas a grande maioria eram os novos, que nasceram depois do pacto. Então Moisés não está fazendo um novo pacto. A palavra aqui pode ser usada como Brit Hadashah. O que é Brit Hadashah? Nós entendemos como nova aliança, mas na verdade é aliança renovada. Porque não existe, Deus não quebra aliança, meus irmãos. E nós temos uma prova física que Deus não quebra aliança. Qual que é a prova física? O arco que aparece nas nuvens toda vez que uma chuva cai e o sol aparece. Esse é a prova física de que o Eterno não quebra o pacto. O homem pode quebrar, mas se ele fizer techuvá, ele pode retornar. Então,
O Eterno não quebra pacto. Então aqui é uma renovação de um pacto anterior. Renovação de um pacto muito profundo que foi no Sinai. E a nova geração está aqui. E nesse último dia, o dia da morte, Moshe vai citar com quem que ele está fazendo aliança. Primeiro ele fala com os cabeças, com os juízes, com as crianças, com as mulheres. E olha que interessante, o peregrino que está no meio de ti. Quem é esse peregrino que está no meio de Israel? É o chamado Ger Toshav. Quem que é o Ger Toshav? É aquele que se aproxima de Israel. Ele não consegue guardar tudo. Por causa de uma carga tradicional que talvez essa pessoa chegou com 50, 60 anos, conheceu o Deus de Israel, para ele é difícil. Então, ele vai fazer o que está ao alcance dele. Ele vai ser um Ger Toshav. Ele respeita as leis, ele tenta cumprir aquilo que lhe cabe. Ele é um Ger Toshav. Mas também existe o Ger Tzadik, que é o estrangeiro que começa, ele sente a vontade, ele sente aquele desejo de cumprir a Torá, as minúcias, ele vai aprendendo, ele vai estudando. Esse é o Ger Tzadik. Ele quer a cada dia melhorar, ele quer a cada dia fazer com mais zelo pelo Eterno, ele quer melhorar a cada dia o seu cumprimento em relação à Torá. Então, esse pacto, Moshe está colocando todas as pessoas, está colocando os estrangeiros. Lembra que no Sinai havia muitos estrangeiros, 70 nações que saíram com Israel do Egito. Aqui a mesma coisa, havia estrangeiros, pessoas que não eram, pessoas que vieram das nações e ficaram com Israel. Muitos, depois do pacto do Sinai das nações, seguiram seus rumos. Mas muitos foram fiéis ao Eterno, seguiram o Eterno, e os seus filhos acabaram se tornando realmente, israelitas, cumpridores de Torá. Eles talvez não conseguiram cumprir na totalidade, mas os seus filhos conseguiram. E eu sempre digo para os irmãos, nós temos um privilégio de criar os nossos filhos ouvindo Torá, criar os nossos filhos participando das festas bíblicas. Nós não tivemos essa oportunidade, é bem verdade. Nós tivemos que se esforçar ao máximo para aprender, para entender, para aceitar. É todo um processo, mas os nossos filhos estão ganhando de bandeja. Então, para eles é um privilégio. O meu menor, a gente fala das festas, ele já lembra de algum detalhe. O Isaac, quando eu falo, filho, lembra da festa de Pêssah? Ah, sim, da matzá escondida, que ganha uma recompensa. Eles lembram dos detalhes. Todos os anos passamos por esses períodos. Cada festa a gente toca no assunto das festas, principalmente os pequenos, a gente costuma perguntar: filho, lembra da festa das cabanas? Ah, sim, pai, faz isso. Está sendo inculcado na mente deles. Mas nós não tivemos esse privilégio, mas nós temos o mérito de levar os nossos filhos a esse caminho, o caminho da Teshuvá, o caminho da Torá, o caminho que Hashem revelou. Não foi um profeta, não foi Moisés que revelou. Moisés não teve visões, não teve sonho. Todo o povo viu. Ama Israel, o povo de Israel viu os preceitos descerem do Shammai, a Shekhinah. Então, aqui é uma reunião de todas as pessoas. Moisés chamando até os peregrinos, chamando aqui os servos, aqueles que carregavam água. Quem que carregava água? Geralmente é a mulher ou um servo. Como a mulher ficava em casa cuidando dos seus afazeres, ela buscava água. Ou alguns tinham servos para buscar água. Então, todos ali, a Torá fala até o ajuntador de lenha. Algumas traduções está
lenhador, mas aqui, se você pegar no original, é aquele que ia catar graveto, né? Tarefa simples. O que o Eterno está querendo dizer aqui? O Eterno está convocando todos, do maior, os roshim, os cabeças das tribos, os juízes, até as crianças, até os menores, até os peregrinos, até aqueles que tinham profissões mais simples. O Eterno está convocando. E a palavra Nitzavim, nós vamos traduzir aqui como de pé. Mas se nós pegarmos ao pé da letra, Nitzavim vai dizer o seguinte: aquele que se posiciona. Aquele que se posiciona. Então, quem que Deus está chamando para o pacto? Aquele que se posiciona ao lado da Torá, ao lado do Eterno. Aquele que toma uma posição na sua vida. Aquele que não vai deixar para daqui a 20 anos tomar uma decisão em seguir os caminhos do Eterno. Ou, de repente, eu tenho 17 anos, eu penso, poxa, lá pelos 40, 50 anos eu vou seguir. Não. O Eterno está chamando quem para o pacto? Quem toma uma posição. Quem toma uma postura em relação à Torá, em relação à palavra de Deus, em relação ao reino de Deus. E a lista continua. Deus chama todos para o pacto. E daí no verso, olha o que diz o verso 12. Para que hoje te confirme por povo, e seja a ti por Deus como te falou e jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Veja, não é uma nova aliança. Moisés está falando, para que te confirme. É uma confirmação. 40 anos é bodas de quê? 50 é ouro, né? Alguém sabe? Havia 40 anos que eles tinham feito um pacto lá no Sinai, um casamento. Então 40 anos, há uma renovação desse pacto com todas as pessoas. E o mais interessante é que fala o seguinte, que no verso 13, e não somente convosco faço essa aliança e esse juramento, mas com aquele que está aqui presente diante do Eterno, e com aquele que não está aqui. Ou seja, os nossos sábios falam que nesse dia, no dia também do Har Sinai, as almas estavam todas ali, perante o pacto, perante o pacto de Deus com o seu povo. Aqueles que nem tinham nascido ainda, o Eterno garante que essa aliança é com aqueles que não estão ali, ou seja, com gerações futuras. Moisés nem imaginava quantas gerações viriam depois dele, mas alcançou até os nossos dias. Então esse pacto ele vai alcançar não somente os filhos de Israel, mas nos alcançou até os dias de hoje. Tem nos alcançado até os dias de hoje. E nós estamos falando desse pacto. É por isso que quando você, em algum momento da sua vida, ouviu sobre Torá, ouviu sobre os mandamentos do Eterno, sobre Moisés, sobre os profetas, sobre Abraão, Isaque e Jacó, e houve um acender da sua alma, houve um despertar da sua alma. O que é isso? É a sua alma lembrando daquele dia. É a sua alma lembrando no nosso subconsciente, a alma lembrando daquele dia, um pacto que foi feito. E esse pacto é feito com quem? Com quem se posiciona. Com quem se posiciona dos cabeças. Com quem se posiciona dos juízes. Com quem se posiciona do lenhador, dos servos, das crianças, das mulheres, dos estrangeiros. Olha o pacto onde alcança gerações futuras. E aqui está a prova também que Deus não rejeita o seu povo, porque esse pacto alcançaria as gerações dos filhos de Israel,
alcançaria gerações posteriores, ou seja, Deus jamais rejeitaria o seu povo, como diz em Jeremias, né? Assim como ele coloca a ordem dos céus, né? Coloca leis e essas leis não podem ser quebradas, ou seja, todo dia o sol se levanta e se põe, né? As estrelas, a lua, existe uma ordem, existe uma regra que eles seguem, porque Deus estabeleceu, e Deus fala, assim como essas regras não podem ser abaladas, também eu não rejeitarei o meu povo. Então o Eterno garantido que Israel jamais seria rejeitado. Então essas almas, né, que não estavam ali, estavam recebendo agora esse pacto também. Agora olha que interessante, meus irmãos. Moshe, ele é a figura do Messias. Moshe, ele vai trazer características em que o Mashiach traria na sua primeira vinda. Se nós fizermos um paralelo, a gente pode perceber: Moisés abriu as águas e atravessou com o povo. Mashiach não precisou abrir as águas. Ele fez algo miraculoso também, andou sobre as águas. E ainda chamou Pedro: vem Pedro até mim. Pedro vai, mas quando a sua fé acabou, ele começou a afundar. Então, os milagres de Yeshua são muito parecidos aí com o de Moshe. O maná caía todo dia, não caía? O povo ficava com fome? Não. Yeshua, quando reuniu a multidão, o que ele fez? Com alguns pães e poucos peixes, ele simplesmente dá graça a Deus, faz abrahar e reparte, e ainda sobra cestos e mais cestos de comida. Então nós vamos ver todas essas características que estavam na vida de Moshe, estavam também na vida de Yeshua. Moshe foi perseguido quando pequeno. Yeshua também foi perseguido, teve que fugir para o Egito. Então várias características vão nos apresentar que Moshe, né, seria uma alusão do Mashiach. Traria revelações de quando o Mashiach viesse, teria essas características. Então, Moshe no seu último dia, como nós lemos aqui, chamou o povo para um pacto. Yeshua faz o que? No seu último dia, antes do seu martírio, chama os discípulos para um pacto. Pacto da Brit Hadashah. E que nós sabemos que não é uma nova aliança, mas é uma renovação de uma aliança suprema, aliança com o Eterno. Uma aliança que começou lá no Gan Eden. Lá no Éden começou essa aliança em que Deus fez com Adão. Essa aliança é feita através de uma queda. Quando Adão peca, Deus já havia preparado um cordeiro. Assim como Abraão, quando leva Isaac para fazer a quedah, o sacrifício, Abraão não viu, mas tinha um carneiro embaraçado pelos chifres, lá, preparado para ser imolado no lugar de Isaac. Adão não sabia, mas antes da sua queda, como diz o apóstolo Pedro, um cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. Um cordeiro. Cordeiro, símbolo de pureza. E nos dias de Yeshua havia um costume de que quando as crianças nasciam, as crianças eram comparadas a um cordeiro. Era costume da época chamar uma criança pequena: olha que cordeirinho mais bonito. Porque o cordeirinho é algo, né, muito especial, bonitinho, né, puro. E quando Yeshua aparece para o mikve lá, perante João Batista, João reconhece que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele é o Cordeiro de Deus? Se Yom Kippur não é matado no Cordeiro para o perdão dos pecados. Por que Yeshua é o Cordeiro de Deus então? Porque Yeshua nessa primeira vinda, o que ele vem fazer? Ele vem resgatar com braço forte nós do Egito. Porque o cordeiro foi morto lá no Egito para que eles fossem salvos da praga
da última praga que cairia sobre cada primogênito. Então, o Cordeiro de Deus vem trazendo toda essa conotação. O Cordeiro de Deus é aquele que vai te dar uma marca. As portas, os umbrais das casas foram marcadas com o sangue do Cordeiro, para que quando o Cordeiro, quando o anjo da morte entrasse no Mitzray, no Egito, os filhos primogênitos dos filhos de Israel não morressem, mas somente os dos egípcios. Então, essa marca, é por isso que é tão importante o sacrifício de Yeshua. O sangue que foi escorrido, que foi vertido lá naquele madeiro, ele serve como uma marca para nós. Ele serve como um selo para nós, para que no dia do juízo final, o anjo destruidor olhe para nós e não veja a minha justiça, mas veja a justiça daquele que pagou um alto preço. Né? E aquele anjo destruidor vai ver o quê? A marca da promessa de Deus, de redenção. A marca que vai estar selada para o dia do juízo. Então esse é o conceito de cordeiro. Uma marcação. Lembrando que quando as pessoas que cuidavam de animais, de cordeiros, que tinham negócio com cordeiros, eles tiravam as dízimas. Eles tiravam o primogênito e a cada 1/10 tirava também, né, um cordeiro para sedacar do templo. E como que era feito isso? Abria a porteira num espaço pequeno onde passava um atrás do outro, uma fila indiana, e ali se contava 9. E no 10º, com uma vara e uma tinta vermelha, marcava o 10º. Aquilo ali seria oferta para o templo, seria o dízimo dos animais que era retirado também. Então, toda essa linguagem de marcação, ela quer dizer que isso é uma distinção. E que o mundo espiritual consegue enxergar. O mundo espiritual olha para mim e para você, consegue enxergar aqueles que têm a marca. Aqueles que têm a marca da promessa, que têm a marca do Cordeiro, que aceitaram esse pacto, assim como Moshe fez um pacto não só com quem estava ali. Yeshua também. O pacto de Yeshua, na noite, né, um dia antes da sua morte, foi um pacto para todo ser humano. Foi feito com os 12, mas foi feito com quem também não estava ali. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nessa paraxá, que vem falando dessa aliança, que vem falando dessa aliança com quem não estava, o próprio Yeshua vai dizer o seguinte: quando ele se encontra com Tomé, lembrando que Tomé é aquele discípulo que ficou conhecido como o discípulo que não creu que Yeshua havia ressuscitado. Tomé ficou conhecido como aquele que tinha dúvidas: será que Yeshua ressuscitou? E muitas vezes nós julgamos, eu muitas vezes julguei Tomé, pensei, olha, que homem de pouca fé, né? Mas não é pouca fé no bullying. Que homem de pouca fé, né? Viveu com o mestre, andou com Yeshua. Yeshua falou: eu vou ressuscitar, eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E ele não acreditou. Mas se nós olharmos para o contexto de Tomé, eu acredito que até nós negaríamos a veracidade de que Yeshua havia ressuscitado. Por quê? Porque Yeshua apareceu para todos, menos para Tomé. E o que Tomé ia pensar? Por quê? Será que eu sou excluído dos 12? Será que eu fiz alguma coisa errada? Os discípulos, né, estão dizendo que todos viram Yeshua ressuscitado. Eu não vi. Ou eles estão mentindo, ou a minha orelha vai queimar naquele dia lá. Imagina o que passou na cabeça de Tomé. Por que eu não vi? Por que Deus não fala comigo? Por que parece que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Por que será que a minha oração parece que não está subindo?
Por que quando mais eu rezo, mais assombração me aparece? Só que tem um detalhe bem interessante. Todos os discípulos tinham visto Yeshua ressuscitado. E aquele discípulo no qual ficou, vamos dizer assim, de canto, havia um propósito maior. Qual é o propósito maior? Todos viram Yeshua ressuscitado, todos os discípulos. As mulheres que o seguiam também viram. Mas somente foi Tomé que tocou no Mestre. Ou seja, a glória de Tomé foi muito maior do que as dos outros. Ele tocou. Tomé, toca aqui. Eu não sou um espírito. Meu corpo é um corpo glorificado. Mas toca aqui. Toca nas feridas. E Tomé foi o único que tocou. Ou seja, Tomé ficou com a parte melhor. Com certeza ele deu um abraço no Mestre. E foi visto então pela última vez. Ali se revelando a Tomé. Então, e Yeshua fala algo interessante. Tomé, tu tá crendo por quê? Porque você está me vendo. Os discípulos estão crendo por quê? Porque eles viram. Você não tinha crido por quê? Porque você não viu. Olha a lição que Yeshua está ensinando na sua ressurreição. Não foi à toa que Yeshua deixou aquele discípulo não ver ele. Se revelou a todos menos a ele. Qual que é a lição que Yeshua está ensinando? Bem-aventurado aqueles que não viram e crerão em toda a obra que eu fiz. Eu pergunto para você, meus irmãos, vocês viram Yeshua? Yeshua se apresentou perante vocês? Toca aqui. Mas ele garante, são mais bem-aventurados aqueles que não estão aqui. Ele está falando de um pacto. Mas que crerão no meu nome. Mas que crerão nas minhas obras. E através da minha vida, louvarão ao Eterno. Exaltarão ao Eterno. Então veja, nos dias que nós vivemos, muitos que estão até negando a fé. E Yeshua dizendo, fé é a certeza daquilo que não se vê. Hebreus fala, fé é a certeza daquilo que não se vê. Fé é aquilo que nós não vemos, mas cremos, experimentamos, sentimos e se relacionamos. O pacto lá com Moshe, eu e você também não lembramos nada disso. Mas quando nós ouvimos palavras de Torá, a nossa alma ela se alegra. A nossa alma começa a se lembrar de um pacto. E a nossa alma também começa a se lembrar de um outro pacto, que é a renovação de todos os pactos, que é o pacto através da vida de Yeshua. Não só da morte, mas da vida dele. Principalmente da vida, porque esse pacto não é somente com quem está aqui. É com pessoas que não estão aqui fisicamente, mas pessoas que futuramente, gerações que vão ser tocadas por uma palavra, por uma música, por uma conversa, serão despertadas. Isso é tremendo, meus irmãos. O Eterno, nesses últimos dias, está chamando o seu povo. A trombeta está sendo tocada. Todo mês, véspera de Rosh Hashanah, o mês inteiro é tocada a trombeta. Mas existe uma trombeta também espiritual, que os céus tocam. Assim como no Har Sinai, ouviu o som de buzina, shofar, barulho. E não eram humanos que estavam tocando, vinha do céu. O shofar é o som para despertar a alma. O shofar é o som para que haja um arrependimento para o povo. O shofar também tem o significado de advertência para a humanidade, principalmente para o povo de Deus, porque o apóstolo Paulo fala que os filhos de Deus serão os primeiros a ser julgados. Mas esse julgamento é no Hesed, é na bondade. Porque quando o povo faz techuvá, se arrepende dos seus maus caminhos,
direciona os seus caminhos para Hashem, corrige os seus caminhos tortuosos, os céus se alegram. Assim como a Brit Hadashah fala que quando um pecador se arrepende, há grande júbilo no céu. O shofar, meus irmãos, tem esse poder incrível de despertar a nossa alma. Os nossos sábios falam que o patriarca Abraão foi o primeiro a tocar o shofar. Quando ele vai fazer a Akedah de Isaac, e o anjo impede ele fazer a Akedah, o sacrifício, a amarração de Isaac, o que acontece? Aparece aquele carneiro. E daquele carneiro é feito o sacrifício, e os nossos sábios falam que ali foi feito o primeiro shofar daquele chifre de carneiro. E aquele primeiro toque que Abraão dá, ele tem um toque de um choro de um menino, que era o choro de Isaac. Menino esse com 37 anos. Tinha mais barba que eu. Mas para ter mais barba que eu não é muito difícil não, né? 37 anos. Abraão toca o shofar. Saiu como um choro. Porque apesar de Isaac se deixasse amarrado, ele sofreu grande agonia ali, de saber que ele ia morrer. Mas ele confiou plenamente no Pai. Ele falou: Pai, seja feita a tua vontade. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu confio em Ti. E talvez Isaac tenha dito para Abraão, antes de ele quase morrer: nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Assim como o Yeshua falou lá no Getsemane: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. É a mesma cena. É a mesma cena. É quase o mesmo local ali, Monte Moriá. Yeshua estava no Monte das Oliveiras, muito próximo do Monte Moriá. E ali a tradição fala que Abraão sacrifica aquele carneiro, faz um shofar daquele chifre, e aquele som sai como um menino chorando, aquele primeiro toque. E o Talmud vai falar o seguinte: que o primeiro som de shofar foi ouvido no céu. Quando? Quando Adão pecou. Quando Adão pecou, ouviu-se um som de shofar, o primeiro som de shofar que foi ouvido no céu. E esse som de shofar tinha um som semelhante ao que Abraão tocou. O som de um choro, de um lamento. O choro de Deus por uma humanidade que a partir dali iria entrar em decadência. Mas por um outro lado, Deus já havia preparado o remédio, porque Ele sabe o passado, o presente e o futuro, né? E perante Ele não existe nada escondido, tudo está às claras. E Ele prepara então o seu filho, o seu único filho, para que fosse o antídoto, o remédio para a cura das nações. Que o Eterno possa nos ajudar nessa caminhada, nesse período de autoavaliação, nesse período de autoexame, que possamos passar esses dias debaixo da presença de Deus, clamando não só por nós, mas por aqueles que vão estar aqui conosco também, com aqueles que vão estar com os filhos de Israel, com os nossos parentes, com os nossos familiares, com aqueles que se tornam amigos por causa do serviço. Esse tem que ser o nosso clamor, não só pelos que estão aqui, mas principalmente por aqueles que não estão e vão estar aqui. O Eterno sabe todas as coisas. Ele sabe aqueles que vão ouvir o toque de shofar. As almas vão ser despertadas e entrarão para o caminho da Teshuvá, do arrependimento. Hazak Baruch, que o Eterno vos abençoe. Vamos colocar de pé.